Desde bem pequena, desde sempre na verdade, eu sou uma pessoa muito curiosa, muito reflexiva, de pensar muito sobre a vida, sobre como a vida acontece, as dinâmicas das relações, o porquê que a gente está aqui. E para eu entender isso, eu precisei entender como a nossa subjetividade é formada, né? Fui entendendo aos poucos que para a gente estar aqui hoje, com o pensamento que a gente tem, com a vivência que a gente é influenciado por alguns sistemas de crenças, alguns sistemas de valores e para isso eu fui entender um pouco a nossa sociedade, né, a nossa cultura. Ela tem uma base religiosa e uma base científica. Essa base religiosa e científica, ela construiu a nossa noção de humanidade. E essa humanidade que vem das bases dessa religiosidade e dessa ciência fizeram com que a gente construísse uma ideia, né, de como é o ser humano ideal, de como a gente tem que estar vivendo, se relacionando, interagindo. O que acontece, né? Que eu vou percebendo. Existe a humanidade e existe a natureza, que vem dessa construção, né? Então a humanidade construída por esse sistema de crenças é como se ela tivesse separada do restante da natureza. Ela tivesse numa posição de dominação da natureza. A partir do momento que ela se vê, o homem se vê dominando a natureza, aí começam, né, vários sentimentos de desconexão, de afastamento do nosso ser natural e, consequentemente, de todos os seres. Isso me inquieta muito, desde sempre, porque a conexão que eu tenho com a natureza sempre foi muito sutil e isso não me cabia, sabe? Essa concepção não fazia sentido para mim. Então eu fui buscar outras narrativas, outras concepções de mundo. Comecei lá na minha adolescência, buscar uma concepção de mundo que pudesse me trazer uma outra percepção, um outro entendimento do que era o ser humano. Passei a estudar um pouco sobre a tradição milenar budista e com essa possibilidade eu fui entendendo que essa separação que vem dessa sociedade, dessa base judaico-cristã, na verdade é uma perspectiva, porque o que a gente o que a gente está sendo é um todo, né? Eu sou parte da natureza e a natureza faz parte de mim. E eu fui entendendo isso lá na minha adolescência. Quando eu ingressei na faculdade de psicologia, eu entendi um pouco mais. Entendi que a ciência também influenciava, e muito, a construção que a gente tinha do que era ser humano, né? Do que é ser humano hoje em dia e há muitos anos atrás. E aí eu fui percebendo que essa humanidade eurocentrada é uma humanidade que privilegia alguns tipos de vivência em detrimento de outros, que faz o ser humano ficar novamente no estado de dominação da natureza. Então, o ser humano passa a dominar a natureza para ter os seus bens de consumo, para ter os seus alimentos. E isso fez eu entender mais uma vez o quanto essa base que a gente tem hoje em dia de ser humano civilizado, ela retira de nós a possibilidade de vivência harmônica, de vivência real com a natureza, né? E aí continuei vivendo, continuei experienciando e muitas vezes eu sentia que por mais que eu soubesse que eu fazia parte da natureza, vivencialmente eu não tinha essa experiência. Então eu falei, preciso buscar novamente outros referenciais, outras narrativas que possam complementar essa minha experiência e que possam ampliar essa visão de mundo que eu tinha. Comecei minhas práticas de yoga, minhas práticas de meditação e me aprofundei em resgatar algumas sabedorias ancestrais dos povos originários da Terra, que pela educação, pela colonização europeia, foi deixada de lado. A gente não entrou em contato com sabedorias bem antigas, milenares, de como
são a vivência desses povos nativos. E eu fui entendendo, vivencialmente, pelas minhas práticas de yoga, pelo meu entendimento do meu ciclo menstrual, que tem a ver com essa sabedoria ancestral feminina ligada ao ciclo da lua e às fases da lua, eu fui entendendo, fui sentindo que realmente tudo, o meu todo, o meu ser, ele faz parte dessa natureza. Ele é essa natureza. Quando eu passei a viver em consonância real com esses ritmos cíclicos da natureza, me percebendo natureza, eu também passei a entender que a sociedade que a gente está hoje, uma sociedade doente, uma sociedade que é violenta, é segregadora, privilegia alguns tipos de vivência em detrimento de outros, não consegue enxergar, não consegue dar lugar para a pluralidade das vivências. Essa sociedade, grande parte dos motivos dela estar assim é dessa desconexão primeiro do nosso corpo, né? Porque a gente está muito numa intelectualidade, privilegiando o intelectual, e dessa desconexão do nosso corpo sendo parte da natureza. Entender isso me possibilitou a começar a agir comunicando a necessidade da gente retomar os nossos ciclos naturais, retomar a nossa possibilidade de reconexão com a natureza, para que a gente possa ir transformando pouco a pouco essa realidade, essa cultura e essa ideia do que é ser humano hoje em dia, né? Que já vem de muito tempo atrás. Ser humano precisa estar dentro, né? A ideia de humano precisa estar dentro da ideia da natureza. O humano, ele faz parte das leis naturais, assim como todos os outros seres. Então, para a gente ter uma vivência mais horizontal, mais harmônica, onde todos os seres têm a sua função para o estabelecimento da vida, para a manutenção da vida, a gente precisa voltar a se conectar, voltar a viver de acordo com a nossa ciclicidade natural. Eu acredito, ousadamente, né, que a gente conseguindo retomar a essa ciclicidade natural, a gente vai conseguir também reformular a nossa sociedade, dar uma nova base onde seja possível os seres humanos, na sua indefinida, infinita pluralidade de etnias, de povos, de sexualidades, de possibilidade de manifestação do gênero, juntamente com uma vivência harmônica com todos os seres, sejam animais, plantas, que a gente possa viver de uma forma mais harmônica, mais fluida, mais benéfica para todos os seres. Eu agradeço a possibilidade de falar com vocês, espero que isso chegue de uma maneira a colocar vocês a pensar sobre isso e também, quem sabe, fazer vocês pouco a pouco ir se reconectando com essa ciclicidade, com esse ser essencial que vocês são. Obrigada!